Bem-vindos ao Meon Entrevista, nosso podcast, o melhor do Brasil. Põe aí, coloca aí na edição, tá? Aquele Hoje eu, como co-host, Karen Lin, invadindo aqui o cenário do Meon, e a nossa apresentadora host oficial, Sabine. Sejam muito bem-vindos ao Meon Entrevista. Karen, muito obrigada por dividir a mesa junto com a gente. Doutora Gabriela, doutora Lilian também, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo convite. Vamos bater um papo sobre direito empresarial, né? E aí, como que a gente faz misturar a empresa, o direito, startups? Tem muita novidade aqui para vocês hoje. Inovação dentro do direito. Isso te interessa? Fique aqui com a gente que a gente vai conversar e muito sobre isso. Vamos começar já fazendo a primeira pergunta? Por favor. Qual é o diferencial aqui? Ser uma advogada, ser uma empresária. Aonde que vocês veem o limite? O que tem de associação boa? O que isso veio a ensinar para vocês? Além de advogados, também uma empresária de alto porte. Obrigada mesmo pelo convite. É um prazer dividir a mesa. Hoje eu tô aqui diferente do que eu tô acostumada, né? Então, já entrevistei a Karen e agora estou sendo entrevistada. Ou seja, seja boazinha comigo, tá? Por favor. Mas eu queria agradecer realmente vocês pela oportunidade. Eu acho que é super interessante a gente dividir, né, a nossa jornada. Tudo que a gente construiu nesses 8 anos de escritório, 8 anos de empreendedorismo que estamos caminhando juntas. Mas a nossa história começa bem antes disso, né? Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade de dividir com vocês. Hoje eu me vejo muito mais como empresária do que como advogada, né? Eu acho que a gente vive o direito como empresária e não como só advogada. Acho que a advogada faz parte do que a gente escolheu fazer, mas não necessariamente sou só advogada. A gente vê a advocacia como uma coisa muito mais de gestão e de empresarial mesmo do que como uma profissão liberal. Bom, obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui, dividir a mesa com vocês. Eu acho que exatamente isso é um ponto bem que traz uma reflexão importante, né? Porque é importante você se aprofundar na esfera advogada. Não tem como ser empresária no direito sem ter profundidade, né? Mas tem nuances de estratégia, de pensamento, que você tem que se adequar, você tem que lembrar de olhar para aquele olhar, porque senão se perde dentro do ofício, né? E não tem problema nenhum ser advogado e ser um artesão, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente tem que manter aquele artesão acontecendo, né? Mas para a gente conseguir empreender dentro do direito, assim como qualquer outra área, você precisa deixar um pouco a cadeira do artesão em alguns momentos e olhar para a estratégia, olhar para o outro, olhar para a gestão, olhar para as pessoas, olhar para a tecnologia, né? Para o movimento do mercado, para o seu contexto. Então, empresariar dentro do direito é pegar o desafio de ser advogado e somar ele ao desafio de ser empreendedor. Então, eu entendo como um double shift, assim, um duplo desafio. E por que vocês acham que a gente ainda não tem dentro das universidades, das faculdades de direito, aulas de gestão, aulas de contabilidade? Por que os professores ou os diretores das faculdades, eles não colocam isso na grade? Eu vejo, acho que isso não só na faculdade de direito, eu acho que em vários cursos, todos, né? Não sei se todos, mas a maioria dos cursos prepara o aluno de acordo com a matéria que eles propõem também, né? Porque a faculdade vem do curso de direito, ela não vem de um curso de empresariado, né? Então, o direito por si só é uma matéria muito extensa, enorme, né? Até durante a faculdade é difícil você se aprofundar em todas as matérias que o direito tem. Você nem estuda todos os direitos, né? Então, eu acho que esse é o desafio, mas a nossa realidade chama isso, né? E você pode ver que tem várias faculdades que agora já estão oferecendo cursos suplementares de empreendedorismo, né? Cursos de IA, empreendedorismo. Tem vários cursos acontecendo, assim, né? O mercado
E falando de IA, nós soubemos que vocês fundaram uma startup que resolvia dores do direito. Isso já é robusto e disruptivo já de cara, certo? Então, vocês já fundaram uma startup. Conta pra gente qual era a grande dor que vocês queriam resolver desse mercado. Eu entrei, já estava rodando. Então, a nossa fundadora participou aí, vai ter mais insights para nós em relação a dor. Quando a gente pensa em startup, necessariamente caminho é encontrar uma dor para ser solucionada, né? Então, não só em startup, eu acho que em qualquer negócio, na verdade, né? Por exemplo, você fazer um negócio de serviço, ou um restaurante, você tem que pensar que tipo de dor eu quero solucionar, que comida, quem que é o público que eu quero atender. Então, naquele momento de concepção que estava sendo criado, a gente olhava muito para aquele momento, na época que era a vinda do novo CPC, do Código de Procedimento de 2015, que trazia uma inovação que era um incentivo a metodologias alternativas de resolução de conflitos, né? E dali, não só o que aconteceu no Brasil em 2015 foi um reflexo de um movimento internacional nesse sentido, né? Então, a gente olhou para aquilo e falou assim, no mundo estavam acontecendo iniciativas de ODRs, né? De plataformas de resolução de conflito online, né? Online Dispute Resolutions. Então, a gente pegou alguns benchmarks e começamos, né, a criar. A gente criou uma plataforma que é uma câmara de arbitragem online, e a ideia era abrir um espaço para outros tipos de demanda com menor valor, assim, discutidos por arbitragem, porque hoje a arbitragem amarga, é muito caro, então, às vezes você tem uma disputa que um juiz natural não vai ter especialidade para resolver, mas você não tem outro lugar. Então, a ideia da Arbitranet é essa, assim, não conseguimos vingar tanto, não cresceu como a gente imaginava, e aí a gente foi acelerado pela Aceleratec na época, e pivotamos e transformamos na Justo, que é uma plataforma de automação de negociação de acordos. Que então, hoje chama Pro Juntos. Aí a Softone, que é dona da mensagem, comprou a Justo e embedou, né, a plataforma. Então ainda existe, funciona, a gente até tem parceria com eles lá no escritório e funciona ainda, né, faz automação de negociação de acordos. Então, qual a dor? A dor foi essa que a gente achou ali, que no Brasil a gente tem um dos maiores contenciosos, mais litigantes do mundo, e que uma metodologia alternativa de resolução de conflito poderia ajudar a trazer economia e ajudar a fazer economizar dinheiro. Se gasta muito, né, com a manutenção de processos, com a manutenção de disputas legais. Então, a plataforma buscava resolver essa dor. Me conta uma coisa, vocês, na especialidade de vocês cuidam de empresários. Estar com eles o dia inteiro, o tempo inteiro, e ouvir várias dores. Porque vocês acabam excedendo, de fato, um escritório comum de advocacia, certo? Os seus clientes são advogados, mas vocês têm uma veia empresarial e empreendedora muito forte. Sim. Me conta quais são as dores que, às vezes, vocês identificam neles, mas que vocês também têm dentro do escritório. Deve ser isso muito interessante. Acho que a gente aprende todos os dias, assim, né? Quando a gente montou a ideia do escritório, a gente sempre quis ser um escritório boutique, um escritório de estratégia, para que a gente sente na mesa da decisão. Então, a ideia era que a gente sempre tornasse a advocacia como uma aliada do empresário, e não que a advocacia fosse procurada por ele quando o problema já estava iminente, já existia. Então, a nossa advocacia sempre foi pensada para a prevenção e voltada para decisões estratégicas. E é isso que a gente vive todos os dias. Então, os nossos clientes nos ligam se compra ou não compra o imóvel, invista ou não invista. A gente está sentado numa cadeira dos nossos clientes, numa cadeira estratégica. E eu acho que uma coisa que eles sempre, uma dor, é a gestão de pessoas, é uma coisa que
é crença, mas ela é real em todos os negócios. Eu acho que todos os empresários passam pela dificuldade de fazer gestão de pessoas. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente toma um corte de empresa, a gente começa pequenininho, vai crescendo. Eu acho que a gestão também, como um todo da empresa, planejamento estratégico, recentemente a gente passou por uma consultoria financeira super bacana, né? Todos os nossos planejamentos estratégicos. Então, além disso, a gente consegue crescer o nosso próprio negócio e com esse olhar a gente ainda aplica o que a gente aprende pra gente com os nossos clientes. Então, é bem desafiador, mas acho que essa é a maior dor, assim, né? A gestão de pessoas, pelo menos para mim, é o que eu passo com os clientes. Eu concordo plenamente, gente. Gestão de pessoas é A Karen hoje, eu vi ela conversando com o estagiário dela, gente, eu fiquei, que paciência linda. Eu queria muito ter essa paciência, que é difícil. E você estruturar. E ela ainda, eu falo assim, gente, ela ainda gosta de mim, ela faz propaganda minha na faculdade dela, eu falo, você me acha legal mesmo? Mas o que a Lilian falou outro dia, ela tem pessoas que eu acho admiradas, assim, finge que ela não está aqui, porque não pode dar muita corda, né? A energia muito estraga. Não é verdade. Um dia a gente tem que fazer um episódio só sobre a sociedade. Exato. Não pode elogiar muito. Eu elogio sempre todos os dias, todas as horas que eu posso. É maravilhoso. É um presente achar uma sócia como ela. Porque eu acho que tem essa diferença de experiências, de perfis também, que a gente é bem diferente, assim, e várias coisas a gente é super parecida ao mesmo tempo. Mas ela tem esse dom com as pessoas. Então, a minha maior dificuldade realmente é ter essa liderança de pessoas, né? É gerenciar o time, e isso ela me ensina todos os dias, e é uma coisa que ela sempre fala, a liderança é doação. Então, isso, quando ela me falou, eu falei, cara, é isso, sabe? E ela me ensina isso todos os dias. Ela é uma pessoa, ela já me liderou no passado, né? Então, eu já tinha uma admiração gigantesca por ela, quando ela me liderava. E ela, assim, é absurdo o que ela faz com a nossa equipe. Então, tenho muita... Não, queria frustração. Não, mas é verdade, é o que eu acho, certo? Esse não é o momento de eu falar o que eu acho, não eu tô falando. Eu acho que isso é o que eu vejo nela de fortaleza, assim. Mas liderar é muito desafiador, assim, porque liderar pessoas te leva ao seu limite, né? Assim como em qualquer outro, eu acho que como em relacionamentos todos, de amizade, de casamento, né? Então, o seu relacionamento com a outra pessoa leva você até o seu limite. Então, e aí quando você está no relacionamento pessoal, você tem mais escolhas, né? De errar, de ser você mesmo, 100%, né? Você tem essa liberdade de mostrar o seu íntimo. Mas no trabalho, você não pode mostrar 100% de que você é injusto com aquelas pessoas. Você não pode ter esse nível de intimidade. Então, às vezes você tem que se stretch, tem que se alongar ali, né? Para evoluir emocionalmente, né? Porque eu realmente acredito nisso. Se a gente contrata pessoas que estão ali para trabalhar para o nosso sonho, para o nosso projeto, no mínimo a gente tem que ajudar essas pessoas a fazer o que a gente precisa, né? Não é só dinheiro que move as pessoas, né? É paixão, é amizade, é acolhimento. Esse é a parte mais desafiadora, né? Ouvindo vocês, eu fico confusa. Eu não sei se vocês são advogadas que usam a ferramenta do direito, ou se vocês são, né? Ou se vocês são empresárias, né? Que usam. É uma confusão, né? São empresárias que usam a ferramenta de direito, ou são advogadas que estão empreendendo e trocando. É muito legal ver isso, porque a gente encontra aqui uma forma mais nova, mais moderna de ser advogados, né? Eu tenho uma conhecida que foi até o escritório de vocês e falou, você tem que ir lá. É muito diferente daqueles que você visita, cheio de livros, com um cheirinho pequeno, um pouquinho assim de naftalina. Vocês não, né? Vocês são diferentes, são acolhedores, é um escritório com quantos advogados? Hoje a gente está com 16, mas a gente está com um processo seletivo.
Olha só. Então, 16 e crescendo. 16 e Entre crescendo. todos, o pessoal do administrativo, já com 16 pessoas. Isso é muito bacana, porque é uma forma moderna, é uma advocacia que vocês estão exercendo, né, absolutamente inovadora, e já com 16 funcionários. Sim. A gente cresceu muito nos últimos anos, acho que a gente passou por um processo de expansão gigante. A gente sempre fala, startup é muito rápido, né? Você vive 50 em 5, como você estava até falando disso. E o escritório também. A gente está com o escritório há pouco tempo, né? Apesar de a gente estar 8 anos com a iniciativa, a gente passou por uma fase de venda da startup, então a gente ainda ficou num trâmite lá dentro com o escritório, né? Então, a gente abriu o escritório do zero, então a gente passou por uma fase, né, de transição no começo. E aí a gente é tudo muito rápido, então eu acho que quando a gente olha para trás, outro dia que a gente estava falando, né? Quando a gente montou, fez todo o projeto da primeira sala do escritório, a gente, nossa, imagina quando tivermos nós duas e mais 4 pessoas. Aí a gente só foi crescendo, e aí assim, não cabe mais ninguém, entendeu? E aí a gente falou, não, agora não dá. Nos expandiu. Exato. Expandir é uma dor também. É uma coisa. É um desafio, mas é um problema bom. A gente adora problema bom. Exato. Né? É desafiador. E é nisso, e aqui tem uma máxima, né, Sabine? Que quando a gente fala de advocacia, algumas empresas entendem o advogado como um custo e não entendem como investimento. Como é que vocês lidam com isso? Porque isso é uma cisma do passado. Mas hoje em dia, o advogado está muito grudado ali, ele faz parte de um business. Sim. Como que é? Eu acho que nos nossos clientes, isso até acaba sendo natural, tá? A gente tem tanto um perfil, e eu acho que tem a ver com essa questão de vir de startup, dessa questão da gente sempre querer desenhar algo estratégico, que quem não tem esse valor não fica. E a gente prefere que não fique, porque a gente realmente quer sentar e quer fazer a diferença. Então, se a pessoa vê o advogado como um custo, para nós, em algum momento essa relação não vai dar certo, né? A gente tem essa dificuldade a maioria das pessoas veem isso, mas graças a Deus nossos clientes enxergam o valor. Eu só tenho que agradecer aos clientes que confiam no escritório, porque a gente tem realmente essa reunião. A gente usa uma metodologia Scrum no escritório, que a gente importou, óbvio, da empresa de tecnologia, e a gente conseguiu fazer uma adaptação do Scrum perfeita dentro do escritório, dentro dos nossos processos. E hoje os clientes, eles recebem relatório, eles veem a advocacia realmente diferente. A gente faz reunião semanal, mensal, com os clientes que têm menos demanda. Enfim, a gente entende a necessidade do cliente, tenta ajustar ele dentro do nosso fluxo, óbvio, o que a gente consegue atender. E eu acho que a gente está conseguindo, pelo menos quem entra, tem conseguido mudar essa percepção. Né? O que você acha? Eu acho que isso é verdade, concordo, que a maioria das pessoas vê como um custo, né? Mas outro dia eu vi alguém falando isso, não lembro onde eu vi, eu achei interessante. Que é igual remédio. Tem o remédio, tem o tratamento preventivo e tem o tratamento quando você já está com a doença, eclodiu uma doença, né? Então, a advocacia, até a contabilidade, você também pode usar nessas duas perspectivas. Então, quando você já tem a doença, eu já vou colocar, tem um contencioso dolorido, eu tenho brigas, eu tenho problemas constituídos, eu vou precisar dessa advocacia que ela é mais um custo, porque eu já tenho o custo do problema. Mas a advocacia vale muito também como um investimento, no sentido de escolher o melhor caminho, evitar disputas, né? Fazer bons contratos, colocar cláusulas que fazem sentido para o negócio, enxergar fragilidades, mitigar riscos. Então, essa advocacia estratégica que a Gabriela comentou que a gente precisa fazer é justamente essa advocacia preventiva, de falar assim, deixa eu te ajudar a ver. Seu negócio, o que você está fazendo de negócio é ótimo, mas que pode dar problema ali, olha isso. A gente cavaleiro fala errado, o que pode dar errado é o que a gente fala. Tem um cliente meu que falou, você é o cavaleiro do apocalipse, toda vez que você bota água no meu negócio, não é isso. Eu não tô dizendo, eu falo assim, exatamente. A gente estava com os empresários, ele falou assim, não, escuta ela não, tinha um monte de empresários falando, e eu estava dizendo, isso aqui, melhor não. Ele, não, eu nem quero falar para o advogado, meu advogado só diz não para os meus negócios. Eu falei, não, peraí, eu não estou dizendo que sou risco para não fazer um negócio. Exato.
Eu estou dizendo que isso é um risco para ver se vocês têm estômago, para ver se vocês têm risco que vale a pena, né? Porque nem risco se transforma em problema, mas risco bom é risco que está na mesa, risco que a gente conhece, né? Então, advogado serve para isso, para realmente antecipar o problema, é isso que ele serve. Eu acho que é isso. Certeza. Eu tô pensando aqui que a minha mãe sempre falou assim pra mim, A mãe dela também é advogada. Sim, eu sei, Ela sendo bacharel, quase uma bacharel, tá? Em breve, formada Amém, Senhor. Só eu tô aqui de bico na mesa, tá? Administradora, negócios internacionais, é por isso que eu faço pergunta. Eu tenho curiosidades genuínas. E a gente sempre falou que o curso, né, do direito serve muito para todas as áreas que você for atuar. Então, isso se vê um impacto disso na vida delas como empresárias, que agora, né, de fato, vocês são advogadas, mas empresárias. E outra coisa que eu estava pensando aqui, que os advogados, eles estão dominando o mundo. E o mundo da comunicação também. O diretor de publicidade e comunicação da prefeitura é advogado, a diretora da SBT é advogada, o diretor da Jovem Pan é advogado, todo mundo é advogado. Está dominando. Muito bom. O Brasil é o país que mais forma advogados no mundo, certo? Então isso é muito interessante. Hoje a gente comentar sobre isso, nós somos reconhecidos no mundo como o país que mais forma advogados. E assim, formam bons advogados, né? Essa é a diferença. A OAB vem muito para também nivelar a formação e dar carteirinha só para quem tem, de fato, uma condição, porque forma muito advogado. Olha, assim, da minha turma, poucos advogam. Então, assim, realmente tem... também. Acho que poucos colegas seguiram a advocacia, alguns foram para o poder público, né, pressão de concurso, etc., mas poucos seguiram a advocacia. Então, realmente, eu acredito muito na ordem nesse sentido, de que realmente tem ali uma barreira, de que realmente, o professor Baiano sempre falava isso, tem uma linha, e aí tem os bons, que tá passando a corrente, que tem os bons, mas só tem lugar para advocacia para os ótimos. Então, eu acho que a OAB vem perfeitamente para manter essa tradição da advocacia, que é uma profissão muito bonita. Isso é muito bonito. Eu fiz, né? Entrei no curso de Direito justamente que eu vi a minha mãe achar assim, coisa maravilhosa. Poderosa. Gente, poderosa. E a gente foi na última audiência dela em São Paulo, foi muito bonito. E ela saiu tão feliz, assim, que ela aposentou para direito. Ela faz. Tem um único processo que o cliente não deixou ela largar de jeito nenhum. O resto ela conseguiu equilibrar, que todos eles sabem, se ele assistir, vai saber que é dele que eu tô falando, que ele dá trabalho para ela. Nossa Senhora! É um caso que já tem 8 anos. Tem que demora bastante. Exatamente. Mas isso daí vocês acham que a tecnologia ajuda vocês dentro do escritório, né? Vocês resolverem mais rápido as questões dos clientes? Bom, eu acho que tem um desafio do consultivo, que ajuda muito, né? Processo, análise de dados, coisas desse sentido. Mas quando vai para o judicial, por exemplo, esse caso, sai da nossa alçada, né? Então, a ideia, inclusive, quando a Softplan comprou a gente, era colocar o ProJuntos dentro do sistema, né? E aí, do ESAG. E aí, agora a gente teve uma mudança do sistema. Então, assim, saiu o ESAG, foi o EPROC agora que tá, né? No sistema de direito. Então, assim, é desafiador, porque a gente sempre fala, né? A tecnologia precisa também entrar dentro do nosso judiciário, que aí sim ela, de fato, vai resolver os problemas dos clientes, mas na parte consultiva, com certeza. Agora, na parte contenciosa, mas acho que é uma tendência, né? Sim. Acho que todos os mercados, como esse lado, eu entendo que é inevitável. Acho que como se fosse a revolução industrial, eles estão vendo uma nova revolução. A inteligência artificial e a transformação de trabalho manual em tecnologia solucionável está acontecendo, né? Se não acontecer ainda, vai acontecer. E a gente já viu algumas sentenças, já viu umas notícias, mas sempre aparece notícia ruim, né? O bom a gente não vê muito, né? Mas que sentença que veio... sentença que veio errada, feita por IA, né? Nossa. Já tem umas notícias que estão acontecendo no Brasil. Então,
os advogados do escritório estão usando o IRA, a gente usa no escritório, paga, porque todo mundo treina as pessoas para usar. Os estagiários e os assistentes de juiz provavelmente estão usando também. Eu gostaria que sim, não posso afirmar, mas eu imagino que sim. Então, eu acho que é uma tendência de pesquisa publicista nas pautas. E até aí também o rápido é relativo, né? Porque o que é rápido para você, né? Hoje as pessoas esperam também as coisas mais rápido, porque a gente tem as coisas tão rápido, então às vezes tá mais rápido e a gente nem vai percebendo, né? Porque não é porque antes você queria saber alguma coisa, você tinha que pegar um livro, ir na biblioteca, um almanaque, Hoje aí já virou o Google, agora você pergunta com o Claude, com o ChatGPT, na hora você tem que só liga para o advogado para confirmar, né? Eles vendem, Aquele dia a gente aprendeu super sobre a alucinação da IA. E falar nisso, alucinação e tudo mais, nosso país agora ele está passando por uma super reforma. A reforma tributária. Tem muito o que se falar. Eu fui numa apresentação que elas fizeram, foi sensacional com todos os clientes, estava lá aprendendo um pouquinho. A gente vê que vocês têm a habilidade de trazer esse assunto tão pesado, tão complexo, de uma forma mais leve. E aí eu tenho um desafio para jogar aqui para vocês. Cada uma fazer 3 itens, bem itemizado mesmo, o que vai mudar. Tá. Pro pessoal, Legal. quem está aqui assistindo a gente vai colocar ali 3 itens de cada uma do que vai mudar. Porque eu acho que o empresário, apesar de saber que isso está acontecendo, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, ele não está fazendo preventivo. Ele não está se preocupando, muitos deles, não todos, claro, mas muitos deles não estão se preocupando. Eles estão esperando a água bater. E aí vai ser tarde. É a nossa cultura e dá um desespero, né? Sim. Então, assim, 3 coisas que eu vou falar do macro, você fala do específico. Pode ser. Olha que legal. Então temos o macro e o específico que vai mudar na reforma tributária. Olha, em itens assim, gerais que vai mudar para todo mundo a tributação vai ser no destino e não na saída. Isso é uma mudança muito relevante. O governo vai pegar o dinheiro e vai ficar com ele ali, retiro. Não, isso quer dizer que é o seguinte, hoje se tributa aonde é produzido. Então, se a indústria está na cidade das campos, a tributação, não todas, mas vários tributos são devidos naquela cidade, naquele estado. Se aquele serviço, minha matriz, né? Tanto aqui, por exemplo, Barueri é uma cidade muito conhecida que tem uma tributação privilegiada de ISS. Então, se eu presto serviço, eu volto a minha empresa lá em Barueri, que eu pago, acho que é 2%, certo? De ISS, assim. E aí, a reforma vem para mudar esse racional. Então, não importa onde você está, não importa para quem você está vendendo. Então, vai ser devido tributo no lugar onde é feita a compra, a aquisição. Você está em São José, vai ser para serviço para alguém que está no Acre, né? O tributo vai ser devido lá no Acre. Então, esse é um ponto de revolução. Né? Por que isso está sendo feito? No intuito de acabar com a guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Justamente isso. Eu quero chamar mais pessoas, eu cobro menos. Só que se eu cobro menos, eu puxo o cobertor. É curto, aí eu preciso de mais dinheiro do Estado da União, né? Então, por exemplo, se eu tiver falando isso, uma outra coisa que vai mudar é também a possibilidade de aproveitamento de crédito mais amplo, a ampliação desse instituto. Já existe isso em alguns tributos para alguns regimes tributários. Eu vou dar um exemplo, estou presumido, pago ICMS. Então, eu pago o desconto que eu paguei do meu fornecedor. Quando eu comprei o insumo, eu paguei um tanto de ICMS. Quando eu vendo, eu desconto que eu paguei na corrente e eu só pago a diferença. Então, isso é fazer crédito e débito. Então, hoje a gente só faz crédito e débito desse tributo nesse regime. Agora, o IBS e CBS, como um todo, tem crédito e débito. O lucro brasileiro e o lucro real tem crédito dentro. E no Simples Nacional você vai poder ter a opção, setembro, desse ano você pode escolher se você quer ficar no Simples Total ou no Simples Híbrido. Se tiver com híbrido, você vai poder fazer crédito e débito. E aí, para entender o que é melhor para você, você tem que analisar de quem você compra e para quem você vende
e fazer matemática, né? Você vai entender o que é melhor, né? Então, é só o item 2, deixa eu pensar no item 3, agora estão me fugindo, me ajuda, deixa eu pensar. Vai simplificar, né? Porque hoje a gente tem vários tributos do consumo, né? O ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, e eles vão se condensar em 2 apenas, que é o IBS e o CBS. Com isso, muitas discussões que existem hoje vão deixar de fazer sentido, né? Então, a gente discute, o ISS fica aqui ou ali, no tomador ou no prestador, depende, né? Tem uma discussão, não vai ter mais. Tem muitas discussões também, isso foi uma venda de mercadoria ou uma prestação de serviço? Tem coisas que você não sabe direito o que é. E aí, o Estado quer o ICMS e o município quer o ISS. Então, tem muita disputa judicial de se é ISS ou se é ICMS. Isso vai falar que eles vão virar uma coisa só, né? Então, isso é uma coisa que vai mudar também. Sensacional. Nossa, Olha, deixa eu pedir essa imagem. E ela falou de uma forma tão macro, realmente, porque aí quando a gente vai ver do detalhe, aí vai aonde o empresário precisa se preocupar. Porque apesar de ser uma reforma do consumo, como ela falou, né, tem todos esses impactos, ele também vai impactar a renda e também vai impactar o patrimônio. Então, e já estão acontecendo mudanças legislativas que, inclusive, já foram aprovadas, que vão impactar o patrimônio da pessoa física, do empresário. Então, foi criado o CIB, por exemplo, uma das mudanças, a primeira mudança aí, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, visando tecnologia, visando essa automação, essa revolução que a gente colocou. Ele vai fazer um cruzamento de informação, inicialmente, para entender, assim, vai ser como se fosse um CPF do imóvel. Então, ele vai saber quantos imóveis você tem, né, quem está na matrícula, se tem contrato de locação ou não, em breve, né, não no primeiro momento, mas vai fazer parcerias com agências reguladoras, por exemplo, EDP, Sabesp, para fazer realmente esse cruzamento de informação. E por que foram criados? Justamente porque hoje a gente vive o mercado imobiliário com uma informalidade muito grande. Então, tem várias pessoas que são investidores imobiliários e que tratam isso como uma forma não profissional. Então, essa mudança veio para equiparar as pessoas que são investidores imobiliários nesse sentido. E aí, uma segunda mudança é a taxação dos aluguéis, por exemplo. Né? Então, se você tem mais de 3 imóveis, ou se você recebe mais de 240 no ano, além do imposto de renda PF, que gira em média aí, dependendo do valor, tem ali as alíquotas, você vai pagar esse novo tributo que a Lilian colocou, que é o IBS e o CBS. Então, vai aumentar, estão falando aí os coaches de internet, né? Vai aumentar para 60%, não é tão assim. Mas realmente vai aumentar ali, porque eles estimam que vai para, em média, 40% na casa dos 40%. Não sabem exatamente isso, mas realmente vai incidir, porque justamente eles fizeram, se a gente for ver isso, eu estou falando coisa errada, tá? A tributarista aqui é ela. Certíssimo. A ideia é realmente tornar profissional o investimento imobiliário. É esse que eu ia falar. Eles estão apertando, eles querem formalizar. Porque hoje o que acontece? É comum eu alugo casa, você me paga o aluguel, eu não declaro, o meu também não declaro. E fica por essa. Isso é muito comum. Eu acho que eu não consigo quantificar isso, a gente nem tem esse dado. Mas provavelmente quase 100% das pessoas fazem isso. Né? E aí, essas medidas servem para incentivar a gente a sair da informalidade e ter o recolhimento de tributo nessas transações que são tributáveis. Né? A gente sonega, a gente brasileiro acha normal, mas toda uma questão de sistema, né? Eu conversei com o Rodrigo Espada sobre o tema, né? Exatamente. Ele foi uma das pessoas que escreveu o texto da reforma tributária. Então, ele manja muito. Assim, o nosso bate-papo sobre o tema durou 2 horas. legal. Na mesa. E foi muito legal, foi muito legal. Só que 2 coisas me preocuparam, né? Na verdade, uma me deixou feliz, que vai desenvolver mais as cidades, né? Pelo menos eu vejo isso, que assim, um consumo
Então vai ter um impacto positivo para o município. Mas eu também fiquei com medo de fugirem, né, das empresas fugirem, colocarem seus CNPJs fora do Brasil, justamente para evitar essa tributação tão alta, né? Porque aí agora você não vai conseguir se negar. E o PIX também ele vai ser mapeado, né? Não vai ser taxado, mas vai ser mapeado. E ainda mais. Então, Hoje já né? Mapeado, né? Saiu esses dias uma notícia que criou um rebuliço, até eles voltaram atrás que mas hoje já é mapeado, né? Então Sim. hoje já acontece isso. Então, assim como nós usamos a tecnologia, o governo também vai usar a favor dele. Então, é o que ela falou, é uma tendência, vai acontecer. E eu acho que eu vejo com bons olhos a taxação, essa profissionalização, o objetivo da reforma tributária de trazer essa simplificação, diminuindo a quantidade de tributos, enfim, acho que isso é bem legal. Mas, assim como tudo, vão ter lacunas, né? A gente já estava conversando outro dia, eles criam uma lei maior, depois eles vão precisar de lei complementar para ir podendo no dia a dia colocar como que isso vai se aplicar na prática para nós, os locais. Então vão ter muitas discussões, né? Tem uma estimativa que, assim como outras reformas passaram no passado, vão ter lacunas, vão ser discutidas, e aí cabe a nós juristas a lutar, né, pelo direito dos nossos clientes, e isso já tem acontecido. Recentemente saiu uma lei complementar que, bem nas entrelinhas, vai aumentar a carga tributária do lucro presumido, de alguma forma. Então, tem alguns requisitos que pouco está se falando disso. Então, é um assunto que a gente tem olhado com carinho e falar, não, esse cliente precisa, não precisa. E aí é isso que a gente, como jurista, pode fazer, levar a discussão para o judiciário. A gente tem conseguido liminares a favor do contribuinte. Então, a ideia é que a gente consiga realmente pegar tudo que está acompanhando. Para a gente também é desafiador acompanhar, porque todo dia é uma coisa nova. Mas o que a gente consegue é tentar ao máximo se atualizar e repassando isso para os nossos clientes. E aí uma das preocupações offshore. Offshore, como vocês lidam com um cliente que vem fazer o questionamento sobre levar a empresa dele, levar os investimentos deles, né? Porque, claro, eles vão buscar vocês primeiro, né? Eu acho que a gente faz um estudo, né, caso a caso, do planejamento. Eu acho que ter um offshore faz sentido para várias pessoas, mas ter um offshore não é uma salvação do esconderijo como foi nos anos 90, não é nada. Hoje a informação é toda comunicada. Então, tem um outro país que não faz parte, que não tem assinatura, não comunica informações, mas a maior parte dos países que trazem mais segurança, né, que as pessoas buscam investir se comunicam. Então, se você não pagar tributo, você vai pagar tributo em algum outro lugar, né? E até tem uma tendência de alinhamento de tributação, por exemplo, transações internacionais de importação. Então, se você mora fora e tem renda no Brasil, você tem que pagar 15% para o país onde você está. Né? E se tiver acordo, você tem um acordo, daquele tratado, se tem acordo que fala que você já pagou 10 lá, então você paga 5 para mim. Então, assim, não existe milagre, mas existe sim uma boa estratégia. Então, planejamento tem que ser feito sob medida. Eu vou falando isso como um mantra, toda mulher que eu vou falar isso. Não, mas é verdade. É uma verdade, e as pessoas confundem, porque a gente, eu vejo isso no comportamento na média das pessoas, assim, a gente fica procurando um milagre, né? Como é que eu resolvo o meu problema? Onde é que eu me escondo e não pago nada? Né? Eu acho difícil se você não ter dinheiro, não ter patrimônio. Problema bom. Você não tá com problema bom? É um problema bom. Gente, dinheiro tem muito patrimônio e você precisa de um advogado para ajudar vocês com a estratégia. Mas uma boa estratégia, você paga o melhor tributo, não o menor. Menor às vezes não tem sentido, é muito arriscado, é ruim para você. Mas é importante achar o melhor tributo a se pagar. Qual é o melhor posicionamento, a estrutura mais adequada, qual é o melhor caminho que eu devia fazer com uma tropa de motos. O governo do Uruguai rodou uma campanha aqui, não sei se vocês viram, foram impactadas pelo anúncio Imposto Zero, abra sua empresa aqui com a gente. Isso é verdade? Eles estão fazendo guerra fiscal, né? A gente estava falando, eles estão dando incentivos. Você vai pagar 0 tributo? Não.
ele tem a intenção de você levar o seu patrimônio para lá, não vai pagar os tributos de renda que você pagaria aqui, mas você vai estar lá, então você vai consumir lá, você vai ter seu patrimônio lá, você vai ter. Ninguém dá nada de graça. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Tem um objetivo do Uruguai de trazer dinheiro para eles, de trazer capital para a economia deles. Isso estão fazendo. Exatamente. Estão vendo uma oportunidade, não julgam, não tem opinião negativa. É uma oportunidade, eles têm uma estratégia de fomentar negócios no Uruguai. Exato, mas vocês já chegaram a indicar para os clientes de vocês? A gente está perguntando para mim, tá? Na verdade, eu morro de Depois você faz um fazer. pix ali da Exato. Uma consulta Uma online. consulta online. A gente olha, muito a gente faz, a gente já fez algumas estruturas internacionais, mas é o que a Lilian falou, depende muito de cliente para cliente. Então, não é para todo mundo, nem holding, que muito se fala, como, não é para todo mundo. Essa semana, ontem, a gente fez uma reunião com um cliente, que é a terceira ou quarta vez que ele vem e fala, então será que eu não preciso abrir uma holding? Mas será que eu não preciso abrir uma holding? Não, para você, do jeito que você tá, com o patrimônio que você tem, com a estrutura que você tem, não faz sentido, é mais um custo, sabe? Então, às vezes, é um custo que não tem que fazer. O que tem que fazer? Um planejamento, entender seu patrimônio, entender de onde vem a renda, entender seu mercado, entender sua atividade empresarial, entender os riscos, como ela disse, risco bom é risco calculado, é risco que está na mesa, e aí a gente entende se faz sentido ou não abrir empresas, tanto aqui no Brasil, as famosas holdings, ou se faz sentido ter uma estrutura internacional mais robusta. Muito conhecimento. Muito conhecimento, muito bom. Vamos ter um evento sobre isso, né? Vocês são convidados, obviamente, vão patrocinar a gente também, muito obrigada. Eu agradeço. É porque realmente ontem eu encontrei com a Thelma ontem no Parque Tecnológico, a Thelma da Raiz Latina, não sei se vocês conhecem. Ela estava descabelada e desesperada. Eu falei, Thelma, ela já é uma pessoa ligada no 520. E aí eu falei, o que está acontecendo a ela? Reforma tributária, né? Pelo amor de Deus. Que ela não conhece o Fonseca Gonçalves. Porque lá ninguém passa por aperto. Com 20 mil funcionários. Gente. Nossa, que legal. Gigante. 20 mil funcionários. 20 mil. É muito legal uma mulher gigantesco, império. E ela tá tendo que mudar, porque ela vende produto mesmo, né? Então o impacto vai ser gigantesco. Tem manufatura, emprega muita gente. Esse é o maior desafio, né? Esse é o campo, esse é o empresário. Mas esse é o momento de se preocupar. É o que a gente está falando para os clientes agora, que a gente ainda faz de transição. E não tem ainda tantas coisas definidas. Já tem, mas a gente ainda está no momento de construção. Esse é o momento de se preocupar, de se descabelar, porque você tem tempo de organizar a casa para fazer planejamento tributário, contábil, fazer planejamento patrimonial e sucessório. Esse é o momento ideal. Existe uma janela de oportunidade nesse sentido, nesse contexto, de você se planejar. Porque na hora que o problema já tiver, você já perdeu todas as janelas de oportunidade que você tinha, as lacunas, né? As vigências que começam a valer das leis novas que são criadas, ainda tem um tempo para começar de fato a ter a vigência. Então, acho que esse é o momento certo. Essa é a janela de oportunidade que o empresário tem para se programar, tanto para a reforma tributária na perspectiva empresarial, tanto para o impacto no patrimônio dele. Uau, não. Sim, então o pessoal que está assistindo a gente, quiser encontrar vocês com todo esse conhecimento, gente, vocês praticando um direito de uma forma leve, acessível, tranquila, e é muito gostoso, né? A gente já passou um tempo da gente... Ai, meu Deus, deixa eu falar com o meu advogado, mas primeiro eu tomo um draminho, primeiro eu tomo uma ribotrinho, primeiro eu tomo algumas coisinhas, né, para poder... Não, agora é mais acessível, é tão gostoso, né? É muito gostoso isso. Se o pessoal que está assistindo aqui em casa quiser encontrar vocês na rede social, como vocês estão? O perfil do escritório é adv.fglaw, FGLAW, e o meu, Aline Low Profile. E o meu, eu compartilho algumas análises de cenários, algumas coisas que a gente tem visto da reforma tributária por lá também. É Gabriela Gonçalves, fundo com a ADV. E o escritório? adv.fglaw, aqui em São José dos Campos. aqui em São José, em Vale do Paraíba, todo. Mas não atende só isso, certo? Não, essa semana eu fiz reunião com o pessoal do Japão e com o pessoal de Orlando, então a gente tem atendimento, assim,
espalhado no mundo inteiro. A gente tem... o advento da internet. Exato. Sensacional. Vamos dizer que a gente tem atendimento realmente no mundo inteiro. Desde a Inglaterra, Japão, a gente tem clientes espalhados por aí. Mas o nosso foco aqui em São José foi o lugar que a gente escolheu ficar. É um lugar que a gente tem um carinho especial por São José, pelo Vale. E foi por isso que a gente voltou de São Paulo para ter a nossa sede aqui. Foi essa a minha pergunta. Por que São José dos Campos? Eu sei que a nossa cidade é sensacional, né? Todos nós somos de fora, mas amamos essa cidade. Já ganhamos agora, né? Um título, né, de melhor cidade, não sei, do mundo. Meu pai que mora em Minas me falou, filha, você tá na melhor cidade, melhor que a Suíça. Eu falei, quem voltou, pai? Deixa eu ver se eu amo São José, mas mas sim, eu acho que São José é um berço de oportunidades, assim, é meio clichê falar isso, mas realmente né? E a gente tem assistido, eu estou percebendo, eu sou daqui, eu cresci aqui. Eu tô vendo uma movimentação de pessoas diferentes, um poder aquisitivo crescendo, até vejo escritórios de São Paulo, não só de direito, de contabilidade, de vários outros tipos de serviços, migrando para cá, para o Vale, né, querendo abrir filial aqui. Então, a gente está no hype, né? A gente são desejados. Tem gente no Rio, muita gente no Rio que não quer mais morar no Rio e vem morar pra cá, né? Então, sou eu. Verdade, você já é nossa, faz tempo. Legal, eu sou os vereadores dessa cidade. Não é vereadores, somos traduzidos. Eu acho que a gente devia subir uma campanha. Eu concordo. Eu voto. 3 votos, vereadores. Mas já foi pedido, tá? Sabine, como que a gente pode te encontrar nas redes e encontrar o Meon? Olha só, o Meon vou portar o Meon. Vamos lá, dar força pra gente bater os 100 mil seguidores. Gente, por favor, estamos com 96 pontos. Chegando muito. Vamos lá. Vamos fazer festa. Vamos divulgar uma festa. E eu sou meio low profile também, mas eu tenho tentado publicar algumas coisas, então Sassabalmo. Aí, muito bem. E o Portal Meon tá todos os dias, o tempo todo, tudo que acontece no Vale, certo? O tempo todo, são 50 notícias por dia no limite. É realmente o tempo todo, a gente acorda. Essa estrutura aqui, ó, super bacana. Parabéns. Obrigada. E o escritório de vocês também vai ter uma estrutura nova, não é mesmo? Não pode contar ainda, pode contar. Já pode contar, agora podemos contar. Sim, estamos de mudança, estamos indo com um escritório de rua. Sempre foi um sonho meu, fala por mim, sempre foi um sonho meu ter um escritório de rua. Legal. Ela relutou um pouco, mas o marido dela disse que ela faz tudo o que eu quero. Não é bem assim, tá? Não tem convencimento, tá, Fernando? Convencimento. A gente tá mudando, como eu falei, a gente passou por um processo de expansão muito grande. E pensando no tamanho da nossa estrutura, até pro bem-estar dos nossos funcionários, né? De realmente de comodidade, enfim, de ter onde sentar, porque a gente já está fazendo um sistema híbrido de trabalho, então a gente tem o pessoal do home e o pessoal presencial, então a gente já está fazendo esse rodízio, mas ainda assim não estava comportando. Eu falei para ela hoje, eu fui pro escritório hoje de manhã, eu entrei na sala de reunião, então, mas é que eu tenho uma audiência, mas é que eu tenho uma reunião, mas é que eu vou receber cliente? Eu falei, calma, tá acabando. E ó que tá com, assim, reduzida a turma do presencial. Então, essa é a nossa ideia. A gente provavelmente muda agora em abril. Vocês vão ser convidadas também para a inauguração, com certeza. A gente pretende se mudar em abril, organizar a casa em maio, fazer a nossa inauguração. A gente gosta também de festa. E aí a ideia é a gente receber vocês lá, para vocês conhecerem nosso cantinho. Vamos aí para Paulo. Ela tá sendo super modesta do cantinho, gente. Elas vão ter um rooftop. Só pra elas. Eu tinha, tá vendo como eu convenço bem? Ela queria ir pro rooftop. Eu arrumei um escritório de rua com rooftop. Tá vendo? Tá pago. Não, o rooftop me deixou pro coração. Pensou no convencimento. Não foi nada pra se pensar. Vamos ser. Muito bom. Vocês vão ser muito felizes nesse escritório de rua. Nossa, com certeza você escolheu bem e fez bem a defesa, porque é muito legal e todo mundo vê.
Eu falo que é um marketing sensacional, porque todo mundo vê. Até lá a gente teve escritório de advocacia na 9 de julho, tinha plaquinha. Até hoje eu passo onde tinha plaquinha lá, eu falo de fora. Você fica grata no seu imóvel. Sim. Nas pessoas também. E também trazer comodidade, lá tem vaga de estacionamento, os clientes, a gente fica no prédio, às vezes fica ruim, né, vaga de estacionamento. Então, a gente está hoje aqui na Pares, quando a gente veio para cá, a gente pensou, não, vamos ficar perto dos fóruns, ali no centro da justiça. A gente mal vai no fórum. A gente mal vai no fórum. Olha, a experiência compartilhada. Isso é uma super experiência. Vocês foram pensando que ia utilizar a ferramenta, não é. Olha, a gente mal vai. Assim, o pessoal, os audiencistas vão mais, né? Óbvio, ainda tem, mas por conta da pandemia também se colocaram muitas audiências online. Muita coisa. Então, despacho online. Isso, despachar online. Então, reduziu muito. E se for para a máquina pública também é ótimo, porque reduz custos. Sim, né? Então, para a gente é ótimo. Que a gente consegue fazer online, a gente prefere. Perfeito. Estou falando advocacia moderna. Advocacia moderna. Muito moderna, muito moderna. Não, só tenho que agradecer, gente. Obrigada a você. Sensacional. Obrigada. Uma Cheio de aula. conteúdo. E eu vou querer a consultoria, porque de fato eu preciso pagar meus impostos. Atenção, Neon não estará mudando para o Uruguai. A gente vai soltar um Hashtag meu São José. Exato. Bom, é isso. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada. Sucesso. Muito obrigada. Parabéns pelo podcast, pela iniciativa. Parabéns. Parabéns por vocês executarem uma advocacia tão legal, tão moderna. Feliz de ouvir isso. E facilitar a vida da gente empresário. Eu também queria agradecer você, sempre nossa parceira querida, que nos apresentou, inclusive, sabendo que se tornou outra parceira querida. Eu acho que é muito importante dividir a mesa com mulheres tão especiais, que fazem a diferença na nossa região. É isso que São José precisa, é isso que o Vale precisa, de lideranças fortes. E eu tenho certeza que dessa mesa aqui, muitas coisas estão por vir. É muito bom encontrar pessoas boas pelo caminho. Sensacional. Muito Obrigada, muito obrigada. E você que está em casa, siga o Meon, siga FG Law, né? FG Law, por favor. Então, se você tiver algum juízo empresário, corra atrás delas e aprenda sobre a reforma tributária, já está na O hora. seu arroba. O meu arroba, gente. Conteúdo ótimo, muito internacional, Eu tô gente. muito no LinkedIn, gente. Karen Lin no LinkedIn. E também no Instagram, @karenlin.br. Então, É isso, gente. Obrigada pela sua audiência.